Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos realizar uma oficina de brotos, que é um assunto que está sempre se repetindo de propósito aqui no Doce Limão. Porque brotos é um alimento, é um super alimento que todos devem aprender a produzir, a colher, a consumir, degustar, porque ele é muito útil para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida e para embelezar a nossa vida. Bem-vindos! Vamos aprender? Então, gente, bom dia, obrigada por vocês estarem aqui num sábado tão lindo, ensolarado, significa que vocês estão comprometidos. E hoje nós vamos todo mundo virar brotinho, vamos entrar em contato com essa energia e como migrar essa energia para nós, não só degustando, mas também manipulando, e cuidando, plantando e também observando a evolução deles no dia a dia. Isso é muito curador, isso se chama alimentação sutil, que eu falo muito naquele livro, E Se Não Houver Alimento. Então o nosso dia ele vai ser, na parte da manhã, o tema vão ser os brotos, nós vamos aprender como lidar, as dicas, os truques, né, segredinhos importantes de algo que é tão simples. Toda criança um dia lá na pré-escolinha ou na escolinha plantou no algodão um feijãozinho, né? Então é muito simples. Porém, para você produzir e ter, né, ele no dia a dia, não só para você, mas para as pessoas que convivem com você, ou se você trabalha com, né, lugares, espaços de saúde, então você precisa saber mais. Até porque a gente não vai germinar só feijão, nós vamos germinar e brotar várias coisas. Então, na parte da manhã nós vamos trabalhar com os brotos e vamos almoçar juntos, degustando um rolinho primavera com bastante broto de girassol e outros periféricos, né? Porque a alimentação viva está o tempo todo em todos os módulos. As oficininhas que eu realizo aqui na AO, elas vão mudando. Cada fim de semana tem 2 módulos que eu vou mudando conforme a demanda, conforme o interesse e tudo mais. Então, elas são geniais. Mas o que acontece é que todas elas estão ligadas por uma essência única, que é a alimentação crua e viva. Então, mesmo que hoje de manhã sejam brotos, vocês vão comer queijo fermentado, vocês vão comer pastinha, né, viva, vocês vão comer fermentados, faz parte. Quem quiser saber mais, tem a página do assinante e tem os outros módulos que vêm pela frente, tá bom? E na parte da tarde, depois da degustação, nós vamos ter então a aula dos sucos terapêuticos. Que parece bobinho, todo mundo acha que é só botar várias coisas no liquidificador, fazer um suco e você fez um suco terapêutico. Não é bem assim. Toda ciência, toda terapêutica precisa de um pouco mais de conhecimento, precisa ir mais fundo na história, porque tudo que parece muito simples, muito bobinho, lá nos 90% do oculto tem muito poder de destruição ou de construção. Então, esse é o nosso dia de hoje. Eu vou abrir a nossa degustação do dia com um suco detox. O Gabriel Cousens, que é um rabino americano, que ele é um ícone na história da alimentação viva para tratar principalmente diabéticos, doenças crônicas, ele abre o dia dele tomando um shot de limão com gengibre. Ele bate, né, limão com gengibre 1 para 1, bate, coa e toma um copinho assim. E acorda, porque acorda cérebro, acorda pulmão, acorda a expansão da vida. Não vou fazer isso com vocês, até porque não é de manhã, né? Não estamos em jejum. Mas eu vou fazer algo muito próximo, com uma cara mais, abrangente. Mais pessoas podem tomar, não ser tão expert no assunto ou nessa prática. Então eu vou fazer um suquinho básico, onde eu vou usar o broto do trigo grama, já que a nossa oficina é de brotos, então logicamente que as degustações vão ter sempre o broto.
Então eu vou usar o broto do trigo grama, gengibre e limão, e para adoçar eu vou usar esse suco de uva. Eu acabei, no fim de semana passado eu estive em Londrina, lá tem uma feira de orgânicos. Esse cara é um produtor orgânico que ele faz o suco de uva integral natural, sem açúcar, sem nada. Então eu vou usar esse suco de uva para adoçar o nosso suco. Poderia também vocês terem a uvinha de vocês, na casa de vocês, e numa panela furada bem aberta, fazer a extração do néctar da uva, que é o que ele faz aqui, só que numa máquina maior, né? Mas você pode fazer em escala caseira o seu suco de uva integral como esse aqui. Pega aquela uva Niágara, né? Aquela uva preta Niágara, põe ela aqui lavadinha e extrai o néctar com um coador bem aberto. Ok, então nós vamos abrir com isso. Na sequência, nós vamos então falar sobre os brotos. Eu trouxe para vocês 2 brotos para plantar. Vanice, você pede para a Cecília o liquidificador? A base e o copo, bem fechados. Eu trouxe para vocês, nós vamos plantar 2 brotos terra aqui na nossa aula de hoje. Então eu trouxe o girassol com casca e trouxe o trigo integral. O girassol com casca, ontem quando eu deixei ele aqui na O, que eu vim ontem para trazer tudo, eu deixei ele aqui com o narizinho incipiente. Mas com esse calor, o danado deslanchou. Parece que a O tem uma energia boa. Então vocês vão ver, se fosse para fazer suco, ele estaria no limite para fazer suco, porque em geral o narizinho não pode ultrapassar o tamanho da semente para fazer o suco, né? Para plantar, até pode passar um pouquinho, que é o caso aqui, que a gente está no limite. Eu vou circular para vocês verem tanto o trigo como o girassol. Por favor, alguém pega aqui para vocês verem. Quem quiser tocar, não toca, porque a mão pode interferir no processo. Só dá uma mexida aqui com o garfo para vocês observarem o ponto bom de plantar. Então, a parte de germinação não é agora. Mas independente disso, vocês vão receber no pós-evento uma tabela amigável de germinação, tá? Que vocês vão imprimir, plastificar e deixar num lugar bem fácil da cruzinha de vocês. Mas assim, toda vez que eu vou brotar, eu tenho que antes germinar a semente. Por quê? Porque eu ganho tempo. O produtor, em geral, ele vai lá e põe X sementes por cova, mas ele tem lá os tempos dele. Ele não pode ficar germinando antes a semente e depois plantar lá no terreno dele de cultura, né? Aqui, como a gente vai produzir pequena escala, pequena quantidade, nós já adiantamos o máximo possível para na hora de plantar a coisa só levar mais uma semana, tá? Então, no caso, tanto o trigo como o girassol passaram pelo processo da hidratação, que a gente chama de acordar, né? E esse acordar leva em torno de 8, 12 horas. É até legal, porque você lembra, eu vou deitar e deixo ele acordando, né? Fica hidratando. No outro dia de manhã, eu começo a fazer a sequência, que no caso, tanto do trigo como do girassol, é ficar no ar por 16 horas. Né? Então, até esse girassol, prestem bastante atenção nessa ferramenta que está o girassol, porque ele se compra em supermercado, naquele corredor do micro-ondas. Dá até medo de falar, mas é uma ferramenta útil para germinação. Tem nesse tamanho e tem maior. Pode levantar, vocês podem ver no girassol, levanta, tem uma cestinha e tem uma tampinha com um buraquinho. Então, essa ferramenta é ótima para germinar no ar. Eu poderia estar com trigo também nessa mesma situação. Então, tirou da água, lava, põe no cestinho e deixa no ar. Aliás, você até pode deixar hidratando aí. Você deixa com bastante água, cobre bem. Depois que terminou o processo da hidratação, que são 8, 12 horas, você tira a cestinha, põe debaixo da torneira, lava bem, revolve bem, aí joga fora a água que está no recipiente de baixo, lava ele para não ter nenhum resíduo da hidratação, volta para a base, põe uma tampinha para não posar inseto, para não cair pelo, para não entrar poluição, mas ela tem respiros. Então essa é uma ferramenta bem legal
para germinar no ar. Então, tanto o trigo como o girassol são sementes que germinam no ar. Inclusive, aqui eu tenho a lentilha, que é um exemplo de uma semente de feijão, que também germina no ar. Tá? Em geral, as sementes que germinam na água não dá para brotar na terra, né? Porque são sementes de casca muito dura, que tem um processo muito lento para virar um broto num tempo hábil, né? Na nossa casa não dá para fazer brotos de tempos muito longos, porque a nossa casa não tem proteção para desenvolvimento de fungo, de pragas e tudo mais. Então, na nossa casa nós temos que realmente produzir brotos de ciclos rápidos. Até porque é como a dona de casa quer, né? Aquela coisa que demora muito, a dona de casa acaba desencanando, porque a vida tem que ser mais prática. Então, vocês viram aqui, até legal que esse é o limite. Depois disso, é compostagem mesmo. Posso fazer uma pergunta? Eu comprei girassol, fiz esse processo, no dia seguinte, só assim, nem 10% tinha brotado. Daí eu achei que a marca do girassol era ruim, comprei outro pacote em outro lugar. A mesma coisa. É o girassol que é ruim? Da onde eu tô comprando? Pode ser, bom dia, pode ser, teria que ver, mas em geral, nem todas as sementes germinam ao mesmo tempo. Isso acontece tanto que o produtor, quando ele vai plantar, ele põe X sementes por cova, porque ele sabe que X% desenvolve e X% não desenvolve. Então assim, com 16 horas, em média tá tudo com o narizinho. Então você tem que esperar realmente as 16 horas. Passa 2, 3 dias. Ah não, então é ruim mesmo. Ou a tua mão é ruim. Eu compro a granel lá na Zona Cerealista, que é até um endereço que eu passo para vocês no pós-evento. Eu comprei foi lá na Zona Cerealista. E daí a segunda tem no mercado perto de casa. Para mim, na Zona Cerealista nunca deu errado. Eu compro ou na São Vito, ou ali do lado da Cerealista Arroz Integral. Ali sempre tem de boa. Eu compro o miúdo, tá? É importante. Lá no Festival do Dr. Cousins, o pessoal usou o graúdo, mas não dá um broto tão gostoso, ele não desenvolve tão rápido. Então, assim, tanto para o suco de luz do sol ou suco selvagem, que a gente vai tomar à tarde, como para fazer os brotos, o ideal é o girassol miúdo, tá? Agora, uma dica, enquanto não chega o liquidificador, uma dica importante que não está nesse vídeo do TV de Bem, eu coloquei um pouquinho essa informação no rodapé, mas agora eu estou filmando, né? Olha só, quando você vai fazer o suco, que você vai germinar para fazer o suco, até você pode ser menos radical, né? Na seleção das sementes. Até dá, porque no final vai virar suco. Mas quando você vai plantar, você tem que pegar o óculos, né? E realmente sentar com a semente que você vai usar, né, para plantar e fazer uma seleção. Por quê? Se tiver semente vazia, semente com um buraquinho, com sinais de que houve uma carunchada, é uma minoria, mas está lá. Semente que está sem a casca, né? Isso no caso do girassol. No caso do trigo, a mesma coisa. Semente que está quebrada, que está trincada, aquela que flutua, separa. Por quê? Quando você for plantar, essas sementes que estão carunchadas, que estão com defeitos, que estão trincadas, que estão descascadas, elas não vão germinar. E aí ela vai ficar ali na terra, provocando uma putrefação em volta das que estão germinando. Aí tem pessoas que me escrevem, mas está dando bichinho, mas está dando muito fungo. É porque esse cuidado é importante. Vocês entendem isso? Eu acho que é uma coisa assim que tem todo sentido. Uma coisa que não germina vai apodrecer, porque ali está a terra, né, tá a água, tá a umidade, tá o escurinho das outras sementes que germinaram e que crescem. Então ali fica um ambiente propício para fermentar, para dar putrefação. Então a ideia é, eu vou plantar, então eu vou fazer uma seleção mais rigorosa da minha semente, seja antes de acordar ou mesmo depois que acordou, você ainda dá mais uma olhada antes de ir para o plantio.
deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao trigo, que ali tem até o livro Barriga de Trigo, está podendo usar o trigo? Eu simplesmente tenho evitado o trigo, por causa da história de estar geneticamente modificado, que faz um mal terrível para a gente. Na alimentação crua e viva, a gente está sempre lembrando várias coisas que tem a ver com vivo, né? Então, alimento da estação, alimento maduro, alimento que está plantado à sua volta, etc. No caso das sementes, a gente pede o orgânico, né? A semente orgânica. Entretanto, mesmo o produtor orgânico, ele é certificado sem necessariamente usar uma semente orgânica, porque no Brasil não tem abastecimento nem em qualidade, nem em quantidade de sementes orgânicas. Então, o produtor se certifica por tantos N quesitos, mas a semente não necessariamente é orgânica. Tem poucas sementes orgânicas de grau alimentar disponíveis para a gente. Uma delas é o trigo, nós conseguimos centeio, conseguimos linhaça, conseguimos girassol, conseguimos chia, conseguimos, já está tendo produção lá no Cerrado de quinua, conseguimos gergelim. Então, assim, tem que ser um pouco dedicado, comprometido em ir atrás, porque algumas dessas sementes são muito locais, então você tem que ter contatos, você tem que fazer suas redes de relacionamento. E outras são mais fáceis, como o trigo, o arroz, né, e a própria linhaça, você já consegue mais fácil ela de procedência orgânica. Agora, nós estamos falando de outra coisa. Você tocou num assunto que, já que você tocou, vamos até o fim. Você põe aqui para mim, Cecília. Olha só, essa barriga de trigo é quando você está consumindo o cereal como tal, integral ou não, tá? Esse assunto, barriga de trigo. Na alimentação viva, que eu pratico, que eu ensino, eu procuro usar os cereais de duas formas que não acabam nesse ralo, né? Um deles é fermentar o trigo. Então, quando eu germino o trigo, eu reduzo o glúten residual é menos agressivo, é menos alergeno. E além disso, na fermentação, o bichinho vai comer o que na fermentação? O amido, né? Ele vai comer o amido. Então, o que vai ficar ali na semente depois que houve a fermentação? Vai ficar a fibra, que no caso vai ser mais simbiótica, mais pré-biótica, porque a fermentação quebra as fibras maiores, né? Vai ficar cheio de probiótico, que são os micro-organismos que cresceram comendo o amido, e vai ficar zerado ou com traços de amido. Então, todo o malefício que os cereais têm para nos oferecer, com a fermentação você põe, né? Você deprime. E a outra opção é o broto, né? Porque no broto você é um novo ser que está nascendo dali. Então, o broto não tem glúten, o broto não tem amido, ele tem clorofila, né? E energia cósmica, energia solar, energia telúrica. Então, assim, eu particularmente gosto mais dos brotos na terra, porque eles estão na terra. Então, eles recebem muitos minerais daquela terra que você oferece para eles. Alguém me escreveu no Facebook, mas a gente vai ganhar areia do mar? Esse é um truque. Então vamos fazer aqui o nosso suco detox e depois a gente continua. Respondi sua pergunta? Ok. Então aqui eu tenho o limão. Eu tenho o gengibre. Gengibre orgânico. Deixa eu só tirar essa parte aqui que está mais oxidada. Eu não vou botar muito gengibre, porque gengibre é aquela coisa, nem todo mundo gosta de uma certa forma, mas algumas pessoas é sem nenhum exagero, outras pode botar tanto quanto quiser, que não tem problema. Eu vou botar bem menos, só pra gente todos poderem degustar. E aqui eu já vou ensinar vocês como colher a grama do trigo. Eu adoro plantar assim em bandejinhas práticas, redondas ou retangular. Antigamente eu plantava nessas bandejas, mas aí depois na hora de colher não é tão prático. Principalmente para você fazer dosagens, pequenas quantidades de suco para poucas pessoas. Então normalmente você tem que ter uma tesoura boa, que essa daqui é made in Taiwan. Uma peneira para você receber o que você está podando.
Ele rebrota? Isso, devido ao tanto de amido que tem os cereais, todos as gramas, os cereais são gramíneas, então o broto dos cereais sempre são gramíneas. E como eles têm muito amido, todos eles rebrotam 2, 3 vezes se a tua terra é boa, né? Se o tratamento que você, o cuidado que você dá ao seu broto é bom, ele responde bem. Entretanto, nas clínicas de cura, onde as pessoas estão com a doença crônica, com a doença já muito avançada, eles só usam a primeira colheita. Não é o nosso caso, a gente pode usar a segunda e a terceira colheita, mas só para saber que no caso de um tratamento mais rigoroso, mais urgente, aí é só a primeira porque ele tem todos os minerais daquela terra. Na segunda já tem menos e na terceira menos ainda. Então, como todas as doenças, elas estão com certeza ligadas à baixa mineralização do organismo. Aqui no caso os brotos, eles têm várias funções terapêuticas, uma delas é encher a gente de luz, né? Iluminar a gente por dentro, trazer essa força infantil de querer viver a qualquer preço, né? Quero viver, eu quero crescer, mas eles também são fontes de muitos minerais. Por isso que a terra que a gente usa para plantar os nossos brotos é importante. E é por isso que eu não dou tanto valor ao broto no ar. Eu prefiro o broto da terra, porque ele tem essa força mineral que na água a gente não vai ter. Então, a etapa seguinte aqui, que a Cecília vai realizar, é colocar debaixo de uma torneira. Eu gosto de usar aquelas torneiras que tem o aerador, porque você consome menos água e você distribui mais a água na hora que você vai lavar qualquer coisa, o teu alimento. Então ela vai colocar debaixo da torneira e vai lavar, mesmo tendo sido feita em casa, né? Teve contato com a terra, teve contato com o meio ambiente, tem gente que mora em ruas que tem muito trânsito, tem muita poluição. Então assim, higiene básica, põe debaixo da torneira e lava. Os brotos sempre tem que ficar num lugar mais alto, para evitar contato com os animais, se bem que aonde tem gato, vocês têm que encontrar um jeito, porque o gato sobe em tudo, né? Então, mas em geral eu gosto de colocar eles no alto, mas gosto também desse esquema aqui, porque aonde eu vou, eu levo. Eu vou para o meu escritório, eu levo. Eu vou para a sala, eu levo. Eu gosto também dessa boa companhia, né? Que é coisa mais gostosa do que ficar olhando para essa vida crescendo, né? Pulsando. Então eu gosto muito desse esquema dos cestos. É dentro de casa. Os brotos têm que ser dentro de casa. Imagina que, por favor, Vanice, agora eu estou presa no fio, né? Você pede para a Cecília lavar e trazer para mim rapidinho, com uma coisa embaixo, porque vai vir pingando. Olha, toma, Vanice. Aí na sequência a gente já bate, já coa e junta com suco. Olha só, imagina que os brotos são bebês. Eu chamo o brotário de berçário. Então, o que é um broto? É um serzinho, né, que encontrou as condições ótimas para perpetuar a sua espécie. A semente ficou lá, se guardando para quando o carnaval chegar, né? Então ela fica ali em latência, lógico que nós temos que dar condições para ela ficar preservada, então temperatura, umidade, tudo isso são condições para garantir a sanidade da semente que está armazenada. Uma semente armazenada, ela pode durar 1000 anos, ela fica ali esperando o dia, né? Se tiver mal armazenada, você entregou ela para os lobos, né? Mas quando chega a hora que você deu toda a oportunidade, que é um escurinho no começo, os minerais, a água, tudo mais, ela vem com uma propulsão. Alguém já viu um bebê recém-nascido e passou um mês e vê de novo? É impressionante. Eles vêm com uma força de propulsão. As crianças até os 2 anos, elas crescem e finalizam seus sistemas numa velocidade que não tem mais em qualquer outra faixa etária, né? E os brotos são bebês, eles têm esse mesmo comportamento. Então, se você deixa um bebê do lado de fora pegando vento, pegando sol, ele vai ficar dodói ou até morrer. Os brotos, em geral, eles devem ficar
ou dentro de casa, ou num lugar protegido, né? Ou se for ao ar livre, como algumas propriedades grandes fazem, elas põem debaixo de árvores frondosas, com bastante sombra, e algumas plantas maiores do lado para limitar a entrada do vento. Mas aqui em São Paulo, que somos urbanos, o certo mesmo, assim, o mais provável é que você vai ter em casa. Meus brotos, eu moro em apartamento, meus brotos são todos do lar. Eu gostaria de saber se as sementes, depois de germinadas, elas têm um prazo para consumo e se podem ser armazenadas. Então, é um alimento vivo. Então, nós temos que pegar o ritmo da vida. Essa coisa mais do homem, né, de querer controlar tudo, de querer encontrar soluções para tudo, às vezes não vale para alimentação viva. O que a gente pode fazer é paliativo. Eu vejo que a semente está quase no ponto e a minha aula é amanhã. Então eu vou, ponho num pote fechado na geladeira para esperar amanhã. É paliativo, eu não posso ficar armazenando, porque ela mesmo na geladeira ela vai continuar e ela vai perdendo a força de propulsão, ela vai perdendo a vida, porque tudo isso acontece de uma maneira espontânea. Se eu vou lá e coloco, né, elementos que tiram essa espontaneidade, que desaceleram, ou algumas pessoas fazem ao contrário, tentam acelerar, você vai perdendo a energia vital. Você até tem o alimento ali visual, que você vai fazer, que vai dar o suco e tudo mais. Mas falando de energia, a coisa vai ficando um pouco, eu não sei, não tem como medir, mas a gente sente que aquilo já não tem a mesma resposta, o mesmo sabor, quem é mais sensível percebe. Então aqui no caso desse girassol, cheguei nesse ponto, não tem mais o que fazer. Ou eu planto, ou eu faço suco, ou não tem mais nada, compostagem. Aí o que não dá para a gente consumir com essa proposta vital, vira compostagem. Agora, qual é seu nome? Marcelo. Marcelo, se de repente você fala assim, mas eu não quero um suco terapêutico, eu não estou assim com nenhuma doença grave e tal, eu vou fazer um suco assim mesmo, tudo bem, é muito melhor do que um suco de caixinha, é muito melhor do que um refrigerante, é muito melhor do que muita coisa que a gente pratica na nossa vida. Então, chega uma hora que vamos parar de frescura, né? Mas como eu sou professor, frescura, não estou te dizendo que é fresco, eu digo, tem muita gente que vem com coisas assim, com tanta regra, e a gente está tão longe de uma alimentação saudável que essas regras, em vez de ajudar, elas atrapalham, elas ficam na frente da gente para tropeçar, para desistir. Então eu acho que, dependendo da situação, numa clínica você não vai fazer isso, porque ali o tempo urge. Eu gosto muito dessa história, sabe? Tem uma hora que você fala, opa, sem regras, deixa eu fazer o que eu tenho aqui. Mas como professora, eu tenho que ensinar o que é correto, né? Quando você precisa fazer correto, você saber como é o correto, como é a melhor aproveitamento, a melhor resposta daquela receita, daquele suco. Deu para pegar? Então deixa eu só fazer o nosso suco, senão a gente acaba não degustando. Toda vez que eu colocar broto numa receita, eu preciso colocar ele por último. Ele é a última, o broto ou o germinado, eles vão por último, porque eles são os alimentos mais sutis de uma receita da alimentação crua e viva. Então, tanto nos sucos como nos smoothies, a gente sempre deixa para pôr a semente e o broto, se tiver na receita, por último, porque quando bate no liquidificador não tem jeito, ele começa a se abrir, a se expor e as suas energias vão saindo. Então, deixar por último. A Cecília, eu preciso de uma bacia para coar o suco. O certo seria a cozinha estar aqui no meu campo visual, né? Porque você consegue se comunicar com a tua ajudante mais fácil. Então, agora eu vou coar
o broto, todas as gramíneas, né, só de pensar em grama você já imagina que é uma coisa meio dura, né? Tanto que na hora de pôr o broto de uma gramínea qualquer, do centeio, ou do alpiche, ou do pães, você tem que ir colocando devagarinho, porque senão ela pode travar a hélice do liquidificador, espirrar tudo e tudo mais. Vocês viram o cuidado que eu fiz? Porque no caso das gramíneas já houve caso de pessoas até realmente queimarem o liquidificador. Tá? Essa é a panela furada 1 ou 2? Essa é a 1, né? Pega aí pra mim, você que tá aí atrás. Isso, não, o kit, né? Passando assim, as pessoas veem, dá pra ver o tamanho dos poros. Está à disposição depois para vender. Isso. Não pensem que eu vendo a panela furada, que é o meu negócio. Não é isso. Eu faço só porque as pessoas saem daqui com a oportunidade de começar agora. Né? Porque se for esperar a pessoa comprar elástico, comprar agulha, queimar, não sei o que, as pessoas acabam adiando. E eu sei, principalmente aqui em São Paulo, nas cidades grandes, que as pessoas, em um bairro para outro, só pensar, eu tenho que ir em tal bairro, pronto, a pessoa brocha porque é longe, porque é isso. Então, é só para facilitar, mas se vocês quiserem fazer, por favor, tá aí o modelo. Conceição, desculpa, a higienização e limpeza da panela furada é normal? É com detergente? Não, sabão de coco. Não uso detergente. Detergente vai deixar resíduo petroquímico, né? Sabão de coco, pelo menos, é uma coisa mais caseira. Uma senhora lá, brasileira, que mora na Suíça, comprou as panelas furadas e pediu para a gente mandar sabão de coco. Foi junto com as panelas furadas, 2 pedrinhas de sabão de coco. Até tiramos foto, porque é curioso, né? Então, o sabão de coco, mesmo que fique algum resíduo, ele não tem nenhuma toxicidade, comparativamente falando, com os detergentes industrializados. Então, essa é a vantagem da panela furada, que elas são sintéticas. Embora a gente esteja sempre defendendo o algodão, as fibras naturais, no caso das panelas furadas, é uma exceção, porque ela lava muito rápido com sabão de coco, depois você enxágua, pendura num lugar ventilado e em 5 minutos, no máximo, está seca. No algodão não vai acontecer isso. No algodão ele vai ter fibra, vai ter fungo rapidinho. Quanto tempo dura uma panela furada? Lava para mim. Olha, se você souber usar, dura a vida toda. Eu ensino, de tarde nós vamos aprender como você fazer a extração na panela sem esgarçá-la. Porque se você faz isso, você vai esgarçar, ela vai perdendo a gramatura e ela vai ficando fragilizada e com certeza você vai perder a panela furada. Mas se você souber usar, dura muito. Não custa nada, né? É uma coisa de custo baixo em relação a um multimix, a uma ferramenta, né? Um eletrodoméstico. Mas a questão é, se você sabe usar uma ferramenta simples, você sabe usar várias coisas na vida dessa forma amorosa, dessa forma construtiva. Aqui, então, eu vou colocar o suco. Conceição, quantos dias demora para atingir essa altura? Nós vamos falar sobre isso. Deixa só a gente fazer o suco, que aí eu vou trabalhar exatamente, vamos plantar tudo isso. Eu acho que eu vou misturar aí, porque fica mais eficiente. E aí a gente já serve. Você pega os copinhos? São shots, viu, gente? Posso fazer uma pergunta sobre o suco de uva? Pode. No caso de não ter suco de uva orgânico integral, é viável o suco de uva integral vendido no supermercado? Então, na verdade, a vida da gente é bem complicada, né? É bem complicada. Então, se você for fazendo essas exclusões, você não vai comer nada. Porque, na verdade, as pessoas que estão indo mais para esse universo do vegetariano e tudo mais, elas quando chegam nesse universo, elas pensam muito, né, no transgênico, no agrotóxico e tudo mais. Mas quando ela está comendo carne, quando ela está comendo queijo, quando ela está comendo ovos, ela não pensa nisso. Só que justamente esses alimentos, eles são vindos de animais que comeram todos esses vegetais ao longo de toda a sua vida. Então, nessa alimentação mais onívora, você está se enchendo de transgênico e de agrotóxico de uma forma exponencial. Né? Um copo de leite tem uma carga tóxica muito grande, porque ele vem de um animal que comeu dias e dias um alimento super cheio de veneno. E está tudo ali concentrado no leite. Então, assim, só para a gente ter medidas iguais para coisas, né, iguais. Então, assim,
Tudo bem, quando eu estou no reino vegetal, que eu estou mais vegetariana e tudo mais, eu tenho que procurar, logicamente. Então eu tenho a videodica de como comprar quando você não tem um fornecedor orgânico e tudo mais. Você tem que encontrar, sempre buscar saídas, melhores alternativas e tudo mais. Mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, né? Então eu fui para a Itália. Um monte de gente, um monte de amigos, uma agenda lotada para a gente cumprir, de passeio e tudo mais. Eu vou ficar procurando orgânico? Não dá. Mas eu vou deixar de tomar meu suco? Não. Então tem momentos na vida que a gente tem que fazer escolhas. E no momento que você faz essa escolha com paz no coração, você já está transmutando, você já está dando força para o teu organismo lidar com aquilo de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, muito mais detox. Deu para pegar? Deu. E qual é a uva apropriada para fazer o suco? Esse aqui é a Niágara, que é a uva preta, que ela tem bastante doçura. A tampa tá aqui. Você já pegou os copinhos? Você já contou quantas pessoas? Deixa eu ver como é que ficou para eu pôr mais ou menos. Uau! Tem muito. Uau! Tem bastante gengibre. Vamos ter que pôr um pouquinho de água gelada lá do... Uau, nossa, que delícia. Acho que eu vou pôr todo mesmo. Já que eu trouxe. Não, eu amo esse suco. Eu vou para Londrina e trago, assim, muitas garrafas. Primeiro que é barato. Não, é local, é produção local. E você chega lá, tem que encomendar, porque ele faz conforme tem a demanda, ele não fica estocando, isso não tem conservante, né? Eu chego, já ponho tudo na geladeira, nessas horas a geladeira é útil, né? Então eu acho que nem vai precisar pôr muita água, ele é bem detox. Gengibre orgânico é muito importante, na verdade eu nunca tinha pensado em gengibre orgânico, para falar a verdade. Nossa, ele é delicioso, delicioso. Ele é muito mais delicado, muito menos fibroso, delicioso. Pronto, tá pronto. Vamos servir então. Cecília, divide aí pelo número de convivas. Eu, se fosse vocês, eu tomaria de olhos fechados. Porque o gengibre, junto com o broto, ele é filete de luz. E o broto de gramínea, ele é assim, vocês estão vendo? Ele é assim, mesmo com um clima seco, você vê o girassol. O girassol tem o talo bulboso, é pura água. Então, com a seca, se ele não tem um solo, se ele não tem umidade do ar, ele não consegue ficar rígido. Já o trigo não tem como ele não ficar rígido, ele é assim. Então, qual é a qualidade desse broto? É te manter na firmeza, na estrutura. Não é qualquer coisa que vai te desestruturar, você tá ali. Então ele traz essa energia junto, bebezinho, e ele já tá com essa essência, né? Com essa proposta. Então esse suco, ele tem gengibre, expandir pulmão, oxigenar cérebro e todas as células, né? A uva, que é um desintoxicante bem, né, literal. O limão, que é um mineralizante, ele vai pegar os minerais que está em tudo, no broto, na uva, no próprio limão, no gengibre, ele vai transformar em minerais mais biodisponíveis, mais fáceis de assimilar. Então esse suco, quando você não tem condição de fazer um suco mais elaborado, é um suco rápido que você faz, não é volume, é um shot mesmo, e você consegue começar o teu dia com uma pilha Duracell. Tá? Nada de made in Taiwan. Esse broto que foi colhido agora, qual a próxima colheita dele? Então, aí você tem que esperar ele atingir uns 12 centímetros, tá? Em geral, você colhe os brotos com 12 a 16 centímetros. Mais que isso, ele começa a amarelar, ele começa a ficar sem graça. Quanto tempo? Depende da tua terra, depende do clima que está rolando. Com esse clima quente, ele está crescendo muito rápido. Uma semana? Não, esse aqui,
Ele levou uma semana para chegar nisso, tá? Agora ele vai levar mais uns 5 dias para fazer a próxima colheita. Existem pessoas, comigo já aconteceu, de eu fazer 4 colheitas, porque o trigo era muito bom, o solo era muito bom, a mão é muito boa. Eu já plantei trigo com um grupo, assim, de fim de semana, de ficar todo mundo junto. Eu plantei o trigo, a energia do grupo era tão forte, tão boa, que deu 5 colheitas. Né? Então, a gente pensa que é só o físico, mas na verdade com a alimentação viva, vocês têm que pensar que o energético é 90%. Por isso que a gente não fala de caloria, a gente fala de energia mesmo. Tá? Então esses outros aqui, a gente vai sortear, tá? Para todo mundo que está aqui. Esses outros trigos. O girassol, a gente vai usar no nosso rolinho primavera. Esse suco que nós estamos tomando tem algum benefício específico ou é bem-estar geral? Falei para você, né? Desculpa. Expande o pulmão, oxigena cérebro e células. Energético. Né? Não, ele é detox, ele é um detox poderoso, porque o suco de uva ele é um laxante, né? O limão, junto com a uva, é um laxante regulador. Não é um laxante que deixa você como planta no vaso, não. Ele regula porque ele te mineraliza. Então não é aquela coisa de você fazer líquido. Não, ele vai lá, você vai fazer as fezes na consistência certa, sem perder a carga hídrica e mineral, mas ele vai te fazer ficar mais tempo no trono, né? Ele vai aumentar a sua capacidade de respiração, de oxigenação e vai te mineralizar. Então você começa o dia, porque para o cérebro ser pilha Duracell, tem que estar mineralizado e hidratado. Então, assim, quando você não pode fazer um suco mais elaborado, e se você gosta de gengibre, né, gente? Eu acho que pelo menos uma vez por semana um suco desse vai bem. Principalmente aquelas pessoas que estão muito apáticas, né? Estão muito preguiçosas, estão muito procrastinadoras. Esse suco é um pé na bunda. Pode gravar. É um pé na bunda, sabe? Levanta da cadeira. Levanta da cadeira. Porque vem um up, sabe? Você sente no cérebro. Vocês estão sentindo? Vem no cérebro já. O teu olhar, os teus olhos começam a pulsar. Ele é muito rápido. É na veia. A composição, porque aqui, na verdade, o gengibre deixou de ser gengibre, virou uma alquimia, né? Mas precisa da uva? Se você não tiver uva, você pode usar uma outra fruta, mas aqui no caso, a receita é com a uva. A outra opção que eu tenho é com água de coco, mas nem todo mundo tem água de coco fácil, né? O suco de uva, como ele falou, você pode comprar uma garrafa dessa aí e ter. Agora, a água de coco de caixinha eu não recomendo. Então, lá no sul ninguém tem água de coco fácil, né? Ou maracujá. Pode ser, mas aí você não pode pôr tanto. Maracujá com gengibre deve ficar... Nunca fiz. Experimenta. Então, olha só. Eu trouxe aqui um kit para a gente plantar. Eu vou plantar só um demo, né? Um de cada. Eu vou fazer o broto terra. Eu não consegui trazer alfafa e trevo a tempo. Eu pedi, mas não chegou. Até a hora de eu vir para cá, não chegou. Vem lá do Paraná e por algum motivo, não sei o que aconteceu, não consegui alfafa. Eu trouxe um pouquinho que eu comprei, mas eu vou ensinar como se faz o broto de alfafa, mas nós não vamos ter a oportunidade de ver ela sendo feita por mim e a gente, né, começar o processo. Fico devendo, mas tem um vídeo que vocês vão ver esse processo e eu vou mostrar aqui quais são as ferramentas para fazer o broto de alfafa. A alfafa é no ar, tá? Então é o melhor jeito. Aliás, sementes miúdas se germinam no ar e eu vou ensinar para vocês como que é o processo. Aqui eu tenho uma terra de excelente qualidade, porque eu tenho uma caixa de compostagem na minha casa, né? Aquelas caixas da Morada da Floresta. Esse é uma marca, tem vários seres que fazem essas caixas, inclusive tem no YouTube, você aprende a fazer você mesma as caixas, né?
onde você compra as minhocas e depois você vai fazendo a sua compostagem em casa. Eu moro em apartamento e tenho uma composteira de família grande, porque eu produzo muito lixo orgânico, né? Então essa terra é uma terra de humus, é uma terra que foi produzida, vocês podem comprar, né? Vai nessas lojas de jardinagem e pede a terra de humus, né? Então são os pacotes de 5 quilos, é uma terra boa. Mas essa aqui é melhor ainda, porque é produzida na minha casa, né? É só a terra. Só a terra. É uma terra de minhocário, né? É da minha composteira, que aí eu peneiro ela, né? Porque quando sai da composteira tem pedacinhos de várias coisas, né? Então eu peneiro e mantenho ela dentro de um saco plástico para manter a umidade dela natural. Então aqui eu coloquei 4 medidas dessa aqui. Digamos que isso aqui é 1/3 de xícara. Então aqui tem 1/3 de xícara de areia do mar e aqui tem 4 vezes essa medida. Poderia ser 5, poderia ser 2, poderia ser 3. Eu já fiz todas essas experiências, todas funcionam, tá? Mas como vocês aqui não têm tanta areia do mar como eu moro no mar, eu moro na praia, então quem mora perto de uma praia que tem uma areia, né, razoavelmente limpa, pode se dar o luxo de fazer até mistura 1 para 1. Mas quem não, acaba fazendo proporções com menos areia, justamente porque não é uma coisa tão fácil de conseguir. Se bem que ir até o Guarujá, fazer um rolezinho, não é nada difícil, né? Então tá, aqui eu tenho 4 partes de terra, de boa qualidade. Olha a cor da terra, gente. Passa aí para todo mundo ver. Aliás, deixa eu já botar a areia do lado, que aí todo mundo já vê tudo juntinho. Tanto faz areia próxima do mar ou areia sequinha lá da praia? Não, areia de mar, entendeu? Aí eu pego na beirinha e seco, mas ela não está tão seca porque não teve sol, até a hora de eu vir não teve tanto sol para ela secar, né? Mas eu seco no sol mesmo, eu não seco no forno, senão eu mato a matéria orgânica que está ali. Né? Então assim, não vale areia de construção, porque é uma areia lavada de rio, né? Não vale areia de rio mesmo, vale, mas não vale, né? Eu vou explicar por quê. Esse é o truque que responde parte da pergunta que ela fez sobre o fungo. Eu estava lendo o David Wolfe, que é um americano que fala de alimentação viva, mas a grande especialidade dele é em mineralização humana. Eu sou uma neurocientista por talento e por hobby. Eu não fiz, né, faculdade de medicina, nem me especializei em neurociência, mas eu me considero uma neurocientista por paixão, né, por hobby, por dedicação. Porque desde pequena eu vi que ninguém conseguia responder as minhas perguntas sobre existenciais. Então eu descobri nos livros essas respostas. Eu fui fazendo uma colcha de retalhos, que é o meu livro Mente e Cérebro. Ele é exatamente essa colcha de retalhos. E eu, com todo esse estudo que não para, eu descobri que o nosso cérebro é uma pilha eletroquímica que precisa de água e de minerais. A água para conduzir a eletricidade e os minerais que vão realmente executar a eletricidade. Então, um cérebro, para ter um funcionamento minimamente, né, poder pensante, ele precisa estar bem hidratado, ele precisa estar bem mineralizado, além de ter a glicose, né, que é o combustível do cérebro. Então, quando eu li o David Wolfe, eu senti uma tremenda empatia por ele, porque o pai dele era jardineiro, um jardineiro de sucesso lá na Califórnia. O cara ganhava, até hoje, ganha horrores com a arte dele. Um prático, o pai dele era jardineiro prático, ele foi aprendendo fazendo. E o David é apaixonado pelo pai. E por causa desse trabalho com o pai e com o resultado que ele tinha com as plantas e tudo mais, ele acabou se apaixonando por esse tema de mineralização humana. E quando eu estava lendo esse e-book, que está na página do assinante, esse e-book do David, que é Mineralizar-se para Rejuvenescer,
Me veio uma ficha enorme, porque eu plantava meus brotos e enchia de fungo. Eu tentei botando a semente por cima, botando a terra por cima da semente. O Daniel mandou regar só em volta e fazer uns sarauê e nada dava certo, né? Mesmo usando, na maioria das vezes, uma terra de boa qualidade. Esse problema é muito mais grave com os cereais, porque cereal tem muito amido. Amido é um alimento com função ácida. Fungo gosta de meio ácido. Então, onde tem cereal, pode ter certeza que o fungo está ali doidinho para se manifestar. Então, lendo o David, eu falei, o segredo do sucesso do pai do David, colocar areia do mar. Uau! Caiu uma ficha. Eu falei, na hora, eu fui caminhar, já trouxe areia do mar, fiz as várias misturas, porque eu sou cientista, né? Então fiz mistura, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Fiz aquele monte e botei a mesma semente em várias condições de solo com areia. E dito e feito. Quanto mais areia tem, menos fungo forma. Por quê? Porque a areia é cheia de minerais. Quais minerais tem a areia do mar? Todos os minerais da terra, todos. Porque o rio A passa por uma região que tem ferro, magnésio e silício. Outro passa por uma região que tem bastante zinco e selênio. Mas todos os rios desaguam com exceção dos rios da Patagônia. Mas a regra é que todos os rios desaguam no mar. E o mar mistura tudo. Então, em geral, a areia do mar, ela é lavada pela água do mar, que é oriunda de todas as veias, as artérias da terra, né, que lançam essa água no mar. Então, aí está o segredo. O pai do David, ele é um prático, né? Ele, Califórnia, do lado do mar, ele usou uma matéria-prima que estava ali do lado dele. E deu super certo. E com os brotos mais ainda. Então, aí está a explicação por que eu vou sortear areia do mar. Porque a moça do Facebook é areia do mar. Então, eu fiz essa mistura. Vocês viram a cor da terra? Que coisa mais linda. Dá vontade até de pegar. E eu vou misturar, basicamente, só isso. Lindo, né? Eu vou misturar essa areia com a terra. Aqui eu só não estou fazendo com a mão, porque eu estou manuseando alimentos, mas em geral eu faço com as mãos mesmo. É tão gostoso mexer com a terra. E aí você tem que escolher aonde você vai fazer o seu plantio. No caso, eu vou usar essas... Eu gosto muito desses aqui, porque eu posso encaixar aqui no meu... Isso aqui é um galeteiro, né? Esses cestinhos são galeteiros. Aí eu peguei e me apropriei para ser brotário. Então eu gosto deles, mas quando eu estou dando curso, que eu tenho que produzir bastante, eu uso essas bandejinhas que a Vanice guarda para mim, dos morangos orgânicos, né? Que eles fornecem aqui na feira. Então eu vou plantar aqui. Pode levar, Cecília? Você pode já colher, por favor, o broto do girassol? Eu só vou deixar passar um. Vai passar um broto de girassol aí para vocês? Os outros dois, a Cecília já vai começar a fazer a colheita, que vai para o nosso rolinho primavera. Eu vou ensinar como se faz essa colheita. Essa ali agora, já, a cor dela, você nota que ela está com bastante carvão vegetal. Ela é monazítica, não é carvão não. Por exemplo, a areia do Rio de Janeiro, a areia do Espírito Santo já são menos monazíticas. Tem alguma influência? Não. Isso é bem essênio, viu? Qual é o seu nome? Ricardo. Os essênios têm uma frase, ou tinham uma frase, que ela é tão importante, é tão verdadeira, que eu digo que é presente. Tem uma frase, né? Porque tem muitos essênios aqui, né? O Dr. Gabriel Cousin é um essênio, eu me sinto uma essênia, sabe? Eles têm uma frase maravilhosa: alimente-se daquilo que está ao alcance dos seus olhos, né? Isso é ecossustentabilidade. É você usar os recursos que estão à sua volta e produzir com os recursos que estão à sua volta. Isso é biodinâmica, isso é cultura orgânica, isso é alimentação viva. Então, com certeza, se você mora no Espírito Santo, e você vai usar a areia do Espírito Santo, né? Porque aquilo que você vai produzir ali tem a ver com a necessidade, né, ou com a abundância, porque aquela areia vai ter uma abundância. Eu tô falando porque, quando você vai subindo, a areia ela vai se tornar mais branca, com composto mais de magnésio.
Não sei, porque lá em Capuí, que é no estado do Ceará, eu fui lá, a areia é totalmente monazítica. Totalmente. Então, assim, isso varia muito, tá? Agora, quando você ganha areia, quando você não mora perto e você ganha, faz aquilo que eu falei, agradece, né? Isso, e a mistura, você também pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Esse espírito científico, ele mora na alimentação viva, porque ele é viva. Então você vai sentindo a demanda e a oferta e você vai fluindo com aquilo. Então, aproveita. Se ganhou, aproveita. Se puder viajar, aproveita. Então, se você não tem areia, você tem duas opções aqui em São Paulo, né? Faz um rolê até o Guarujá, ou então tem uma opção que, se você me convidar, eu vou junto. Vai pro Caribe. Vai pro Caribe. Não, gente, quando a gente quer, a gente consegue. Sempre tem um amigo que vai, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer os eventos lá em Matutu. A Carla, que é a dona lá do patrimônio, onde vai ter o evento, lá no Matutu não tem areia do mar. Mas ela veio aqui passar um Réveillon com os parentes, com os amigos lá em Maresias, catou areia. Então, assim, ou você sabe que alguém foi e sempre dá-se um jeito, né? Vai molhando a areia. E enquanto não tem, você administra. Mas eu vou dizer, eu vou continuar e vocês vão ver que tem que ter areia para certas situações, não é só aqui, ela é útil também em outras situações. Deixa eu só terminar aqui. Isso aqui, olha, são essas tortinhas, eu compro em loja que vende a embalagem. Né? Então eu compro na loja mesmo de embalagem, mas que eu saiba é aquelas tortinhas que eles, né, sabe aonde que eu vi? O pessoal lá na praia comendo aqueles docinhos do Habib's, né, eles põem aqui dentro, aí tem uma tampinha assim, você pode usar as duas partes. Mas também tem bandejinha de sorvete, lá no Guarujá tem muita sorveteria, eu peço para eles guardarem aquelas bandejas, eu ponho tudo numa bacia, lavo e uso também. Oficina de criança, eu uso direto aquelas embalagens. Mas, Conceição, você não precisa fazer um furinho embaixo, porque você vai pegando e você sai a água. Não precisa, porque se você fizer um furinho, a água com os minerais vai embora. Então você há uma drenagem, né? Então a ideia o ciclo é tão rápido que não precisa. Você troca de tempos em tempos essa terra, porque ela vai encharcando. Peraí, deixa eu terminar. Vamos lá. A areia tem que deixar secar? A areia, eu seco um pouco, mas não precisa. Ela não pode estar muito úmida, porque senão na hora de misturar, ela molha a terra e não se mistura bem. Então você tem que dar uma secada básica, chega da praia ou chega da onde você foi, põe na janela, no solzinho e deixa evaporar o excesso de água. Então, assim, as pessoas logo pensam, tem que furar, não precisa. Quem viu as bandejinhas, por favor, quem está com a bandejinha, olha aqui. Vou passar de novo, essa que já cortou, pega aqui. Não estão furadas, né? Elas não estão furadas. Se você furar, as raízes vão sair pelos buraquinhos, vão prender onde você está, se está na madeira. Então, num apartamento isso não é possível. Se você fizer isso do lado de fora da sua casa, você não vai conseguir pegar a bandejinha para cortar, porque ela começa a enraizar no solo. Tem uma trama, né? Depois que você termina o ciclo, você tem que colocar isso aí, você só despedaça na caixa da composteira. Não tem o que fazer com essa terra. Ela está desmineralizada, porque o broto tirou tudo. É que nem uma mulher, quando ela tem um filho, para ela ter a próxima gestação, tem que dar um tempo, porque a mulher, no final da gestação, ela está super desmineralizada. Está com problema de olhos, está com problema de dentes, não é assim? Então, essa terra é a mesma coisa. Ela está totalmente desmineralizada, mas ela está cheia de matéria orgânica, que são as raízes. Então, você põe na composteira, vai virar de novo, a reciclagem da vida, né? Dão 3 colheitas. Nos cereais.
Esse daqui não são 3 colheitas? Nos cereais. Aí o que eu faço? Eu não preciso jogar fora a terra e fazer de novo o procedimento, plantar novamente a semente? Sim, com nova terra. Ah, ok. Porque essa terra aí, ela está toda reticulada no meio das raízes, você nem consegue ver a terra. No caso do girassol, você ainda vê, porque o girassol, ou as leguminosas também, ela só dá um ciclo, então ainda fica muita terra, né? Quem está circulando aí o girassol, aqui, você vê que está reticulado, mas é menos, olha só, por favor. É o primeiro ciclo, tanto quanto o trigo, mas olha como é menos reticulada. Então, no caso, quando termina o processo de colheita do girassol, você ainda vê terra. Mas no caso do trigo, você vê nada. O primeiro ciclo já está assim, imagina depois do terceiro ciclo, né? Depois desse ciclo, você pega as bandejinhas, olha só, gente, vamos fazer silêncio para aproveitar. Ó, depois desse ciclo, compostagem, né? Desmancha, compostagem. A bandejinha, lavar. Com sabão de coco. Lavar, pode ser com sabão de coco, põe numa bacia. Eu gosto de lavar em grupo, porque você gasta menos água, né? Aí põe tudo lá, que nem os potinhos da sorveteria, aí eu ponho detergente, porque o sorvete tem muita gordura. Mas depois eu ponho numa segunda água, só deixo no sol, solarizando, porque o fungo não gosta de higiene, né? Aonde tem higiene, o fungo tem mais dificuldade. Então, se você começa outro plantio numa bandeja que está suja, né? Que tem algum resíduo, algum traço de fungo, você já começa mal, né? Então, lava as bandejinhas, se você não vai jogar fora. Eu trabalho com reciclado, então para que eu vou jogar fora uma coisa que eu reciclei? Então eu reciclo de novo, tá? A não ser as que eu sorteio. As que eu sorteio vão para o mundo e cada um... Por favor, você pode repetir o que é a compostagem? Compostagem é quando você pega resíduos orgânicos, né? Todo o teu resíduo orgânico... Aquela terra que sobrou. Não, resíduo orgânico, casca de batata, casca de frutas, né? Os talos, todo o teu resíduo orgânico cru, né? Você vai colocando numa caixa que tem minhocas e coloca serragem ou folhas secas e vai colocando. As minhocas vão consumindo essa matéria orgânica e vão transformando em terra orgânica. Essa terra. Pois é, eu tenho. Depois você pesquisa. É a Morada da Floresta. Vende a compostagem as caixas. Isso. Lá você já vem a caixa, todo o sistema com as minhocas. São minhocas vermelhas. Como chama a empresa? Morada da Floresta. Né? Eles estão sempre em feiras orgânicas, eles são muito profissionais. Ok? Então, eu vou plantar, ok? Então aqui eu tenho o trigo. Só um adendo. Esses plantios aqui, quem fez foi a minha secretária. Porque esse fim de semana que passou, eu estava num casamento de uns amigos em Londrina. Quem é meu amigo no Face viu lá as gandaiadas que a gente fez lá em Londrina. E muito legal, todo mundo comendo aquelas orgias, né? E eu com uma taça de água, uma taça linda com água e flores à minha volta. Mas enfim, então foi ela que plantou para dar tempo de hoje a gente estar aqui com essa colheita. E aí eu esqueci desse detalhe. Quando eu planto girassol ou leguminosa, eu tenho que ter uma coluna de terra maior. Porque vai ser uma colheita só e os talos delas são mais suculentos. Elas são mais suculentas, diferente dos cereais, que é a gramínea, tá? Então, quando é cereal, eu não preciso de uma coluna tão alta. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma coluna baixinha e o cereal dá 3 colheitas, porque além da terra, eles têm material próprio deles, que é o amido, tá? Então, no caso do girassol, eu botei um pouco mais de terra e se vocês puderem botar num vasinho, num potinho mais alto, melhor ainda. Para não acontecer isso, dele não estar tão em pezinho. Quando é mais alto, ele fica bem em pezinho. É lógico que aqui a gente tem a variável do clima, que está bem desfavorável para a produção de brotos, tá? Então agora eu vou plantar primeiro o trigo. Esse trigo foi de molho? Isso, assim, é o que eu falei bem no começo, mas eu acho que nem todo mundo estava aqui. Você tem que acordar e tem que deixar ele germinar. Todo mundo viu. Por quê? Eu posso plantar ele seco do jeito que vem? Pode, vai demorar horrores e não vai vingar.
muita coisa não vai vingar. Aqui eu já garanto que está bem avançado o processo. Quando eu planto em uma semana, você vê, foi plantado aqui, tudo isso foi plantado no sábado. Hoje é sábado, nós estamos... Inclusive tem umas aqui, essas duas, vamos passar essa bandejinha aqui? Observem e depois eu vou falar o que que é. Só um passo a passo do acordar, por exemplo, quanto de água, quanto tem? Não, 8 a 12 horas na água, põe água até cobrir. Tanto trigo quanto girassol. Todas as sementes para germinar tem que antes acordar, ou seja, elas têm que receber o beijo da água. Palavras do Dr. Alberto. Cobrir com água e passa de novo perto dela, porque um grão de bico, por exemplo, você cobre com água, você dá meia volta, quando vê ele chupou a água toda. Então tem sementes que chupam muita água, se você já sabe, você já põe bastante água. Se você não sabe, dá um rolê de vez em quando para ver se está faltando água. Então cobre com água e conta 8, 16 horas. Tá? Passou esse tempo, põe na peneira, lava e volta para o processo seguinte, que é a germinação. No caso de todas as sementes que eu planto na terra, é no ar. Naquela ferramenta, né? Ou então na própria panela furada. Eu pego uma panela furada 2 ou 3, ponho em cima de uma bacia e deixo ali. Ou então eu ponho numa peneira. Existem várias formas de você germinar no ar. Hã? Então, aí a tabela que vocês vão receber fala do tempo, porque cada semente tem a sua natureza. Mas tanto o trigo como o girassol são na faixa de 16 horas. E aí fica na peneira, você lava, passa Isso. na peneira e deixa... 2 vezes por dia você dá uma lavada. Essa galeteira contém o quê? Essa que está passando? Então, esses 2 da esquerda pequenininhos é semente de coentro. Tem linhaça aqui, não tem? Não. Os 2 da esquerda são coentro. O mais altinho, todo mundo já viu, é o trigo. E o que está ali, super franzino, é alpiste. É um alpiste que muito provavelmente ele foi estocado durante muito tempo, não bem estocado, e ele não está germinando. Né? Vocês vão ver quando passar aí que ele não desenvolveu. Terra boa, mão boa, tudo certo, mas eles não desenvolveram. Sempre, sempre. Sempre você tem que acordar a semente para acelerar o processo. Vocês entenderam essa parte? Porque é tudo muito rápido. Então, se você deixar do ponto 0, vai demorar tanto que não vai dar certo. Pode plantar linhaça também em casa? Olha, tem gente que planta, mas tem gente que diz que o broto da linhaça é tóxico. Então, assim, na polêmica eu prefiro consumir ela só germinada, é isso. Tá? Então eu vou plantar. Para lavar 2 vezes por dia, durante quanto tempo? Não, é por isso que eu gosto desse esquema da peneira, seja essa aqui, ou seja essa aqui, olha só. Eu tenho várias peneiras. Quem viu as fotos da minha cozinha, que eu botei agora no Facebook, elas ficam na página do assinante, mas também estão abertas para o público em geral. Tem lá as fotos da minha cozinha, da minha casa, né, como eu trabalho. Então vocês vão ver que na frente da minha pia eu tenho todas as minhas peneiras de vários tamanhos, porque eu não preciso ficar pedindo, não, eu já estou ali, a minha cozinha é muito prática. Então eu uso peneiras de tamanhos diferentes para a quantidade de semente que eu estou germinando, né? Então é muito legal, porque você pega a peneira, põe ela embaixo da torneira, lava, né? Você tem esse contato, você tem essa capacidade, essa oportunidade de observar e tocar aquilo, né? Lavou, basicamente com aquela torneirinha que tem aeração, lavou, dá uma batidinha, vai de novo para o ar. Por que lavar 2 vezes? Para evitar de acumular algum fungo, alguma coisa do gênero, tá? Inclusive, quando a semente é a primeira vez que eu não conheço muito a semente, eu não sei muito bem da qualidade dela, por exemplo, eu acabei de comprar semente, é a primeira vez que eu estou usando, eu deixo ela um pouquinho no limão. Na hora que eu ponho ela de molho, eu deixo uns 10 minutos ela no suquinho de limão, porque o limão é bactericida. Então, aquela pouca... Eu não sei qual é a higiene daquela semente, eu não sei qual é vamos dizer... É, isso, no começo das 8 horas. Eu ponho
ela um pouquinho, porque na verdade o limão vai agir na parte externa da semente, né, que é onde pode haver uma contaminação. Aí depois disso eu jogo fora aquela água e aí põe água para hidratar mesmo. Isso é uma coisa que eu faço depois. Quanto tempo o quê? 10 minutos, né? Isso é uma coisa que eu não fazia e eu passei a fazer depois que eu fui no festival do Cousins. Porque o Cousins, ele é um rabino americano, né? Tudo muito bonitinho, mas ele é americano. Então, ele quer que compre cápsula de tudo, suplemento de tudo, porque os americanos são assim, né? Então, ele põe um remédio, tipo um hipoclorito, na água para higienizar a semente. Eu falei, cara, que coisa mais artificial e mais não inclusiva, porque as pessoas, o bacana da alimentação viva é que qualquer pessoa de qualquer comunidade carente pode praticar no seu tamanho, né, na sua região aquilo. Aí quando você começa a ter que botar suplemento e cápsula, não sei o que, acabou, virou americano, né? Então eu criei essa ideia de você botar o suco do limão, porque o limão tá ali, tá à sua volta, é fácil. Puro. Como mais seria? Não, você misturaria com água. A água já está lá, né? Você já botou a água para acordar. Nos primeiros 10 minutos você põe o suco do limão e deixa ela ali na água, que você pôs para acordar, né? A água. Aí você põe o suco fresco do limão. Quanto de água? A água que cobriu a semente. Aí você põe lá o suquinho de limão, deixa 10 minutos, joga fora, porque senão o limão vai interferir no processo interno, né, da germinação. E aí você faz às 8, 12 horas. À tarde você vai falar sobre higienização de hortaliças? Posso falar, não tem problema, é a mesma coisa. No seu livro, em um dos seus livros, você fala que higieniza 1 litro de água, 4 colheres de sopa de vinagre por 20 minutos. Pois é, isso eu já tirei. Eu já tirei porque eu estou bem contra o vinagre, né? Depois que eu li vários livros sobre o vinagre, eu descobri que o ácido acético é hepatotóxico, né? Ele causa toxicidade no sistema hepático, no fígado, né? Mesmo de maçã e tudo mais. Então, eu estou bem avessa ao vinagre. Isso, inclusive, está no meu site, tem 2 textos importantes, bem em evidência, onde eu falo sobre isso. Como você sugere, então? Limão, né? 1 litro de água, o suco fresco de um limão médio, ainda corta a casca, porque a casca é cheia de antibióticos. 1 limão por litro de água? Isso. Por quanto tempo? Depende, né? Se é um alimento duro, como uma casca de abacaxi, né? Ou uma beterraba, uma cenoura, você pode deixar aí uns 20, 30 minutos. Agora, se é uma rúcula, se é uma folha, 5 minutos, não mais que isso. Até porque ela tem uma área bem grande, né? E você tem que lavar com óculos. Antes tem que lavar com óculos, tá, gente? Essa coisa de higienizar alimento tem que... Você não recomenda esses produtos clorados à venda no mercado? De jeito nenhum. A gente faz de tudo para não aumentar o ácido clorídrico na nossa vida, porque o ácido clorídrico funcionalmente é acidificante. Deixa só o ácido que você produz lá dentro, porque o teu corpo tem inteligência para saber quanto produzir, a hora que produzir. Agora, a gente ficar botando ácido clorídrico para dentro não tem sentido. Na clínica do Dr. Gerson, por exemplo, que as pessoas estão desenganadas mesmo, elas vão para lá, elas são selecionadas, elas passam por um filtro em função da gravidade da doença. Lá, a clínica é do lado do mar, mas eles são proibidos de tomar banho de mar, porque a água do mar tem cloro. Então, assim, quando a gente vê a demanda que um doente grave tem, a gente começa a perceber de trás para frente como certas coisas são muito danosas para a nossa saúde, né? Então, hipoclorito, essas coisas, nenhum halogenado eu uso para higienizar alimento. Vamos voltar para o broto, né? Se deixar de molho, por exemplo, deixei de molho à noite. De manhã eu lavo, depois lavo de novo no dia. Não, de manhã você vai pôr na peneira. Isso, né? Aí você lava 2 vezes só para controlar a higiene e tudo mais. Tá. E também para manter a umidade da semente, porque para ela germinar, ela precisa estar úmida para o narizinho conseguir romper a casca, né? Então essa lavagem, ela tem 2 propósitos. Lá em Brasília, de repente, ou nesse momento agora, você vai ter que lavar até mais vezes, porque o clima está muito seco. Então, uma é a higiene. Se for só pela higiene, 2 vezes é suficiente. A segunda é pela umidade. Vou plantar, gente, senão a nossa aula não acontece. Agora... O trigo demora para germinar? Gente, deixa eu plantar, tá?
Fiquem tranquilos que vai passar a bandeja aí para vocês verem de perto. O ideal seria um espelho aqui no teto, né? Mas essa produção a gente não tem. Passar assim para não derramar. Observem como eu cobri toda a superfície da terra. Então eu tenho gente, eu vou botar meia dúzia. Não, não é meia dúzia de gato pingado não. Para ficar assim, do jeito que vocês estão vendo, é desse jeito que se planta. Cobrir toda a superfície com a semente. Tem gente que põe 3 andares de semente, não é isso. É cobrir a superfície, espalhar. Nessa hora, mesmo se você trabalhou como eu fiz aqui com a terra, eu trabalhei com a colher e tal, mas nessa hora de plantar, de botar ela na terra, tem que pôr a mão. Trigo e girassol, né? Trigo e girassol. Trigo e girassol, Então você tem que pôr a mão, é como se você falasse, filho, agora você está no berço, Agora você está na caminha, Então é um momento onde realmente você põe a sua mão literalmente. E aí você espalha, você organiza ali na superfície e você percebe que não está com 2 andares, simplesmente está cobrindo toda a superfície. Se tiver muitos andares vai dar fungo, porque nem todo mundo vai conseguir enraizar e quem não enraizar vai putrefar. Então esses são detalhes tão sutis, momentos de nós dois, que tem sentido. O que não conseguir espaço para enraizar vai apodrecer e aí vai dar mais fungo. Ok? Com qual frequência? Rega com qual frequência? Então, o regador é esse aqui, Também, passa aí para vocês verem o regador. Sucata, Olha a tampa. Um clips, eu faço isso com as crianças. Um clips, uma vela, a gente fura a tampinha, um regador. Porque não pode ser algo que vai um volume grande de água. Aí está o segredo de não ter o furinho no fundo. Não é um monte, pode ser o borrifador, Mas esse daí, todo mundo precisa comprar. Você já pode pegar na rua uma garrafa PET, furar com clips e já tem um regador. A gente dá de presente esses regadores. E tem que ser garrafa pequena, no máximo meio litro, porque senão quando você vira, a massa de água é muito grande e vai mais água do que a gente precisa. Então eu vou regar agora. A próxima etapa, depois que eu faço o plantio, é regar. Porque a semente está úmida, mas a terra, essa mistura está sequinha, não estava? Então agora eu vou dar uma regada e na sequência deixa para o segundo bloco. Vamos dar um break? Não, e na sequência a gente vai pôr no escurinho do cinema. Toma sol? Então, na sequência a gente vai pôr no escurinho do cinema. Por quê? Porque a semente tem que ter essa oportunidade do escurinho para ela achar a direção da terra. Se tiver a luz, ela fica excitada e tem mais dificuldade, ela fica dividida para enraizar. Então, depois que eu plantei, reguei, deixo ela no escurinho. Mas eu plantei agora. Tudo bem, põe uma caixa de papelão em cima, ou põe debaixo de uma prateleira, ou em algum lugar escuro, ou dentro de um armário. Você põe em algum lugar mais sombra, não precisa nem ser escuro. Ou então, você pode plantar à noite, no final do dia. Que aí, o que vem na sequência é à noite mesmo, não tem problema. Então, assim, pelo menos 4 horas de enraizamento, que é o tempo que ela precisa, com calma, sem estresse, para ela apontar para a terra e se encontrar uma boa força de sustentação. Quanto melhor essa etapa, mais certeza de que a gente vai ter um bom desenvolvimento, porque ela vai ter um solo que ela está bem integrada, que ela está bem conectada, ok? Essa é a etapa do enraizamento ou do escurinho no cinema. Tem gente que embrulha no jornal. Não façam isso. Você faria isso com seu bebê? Embrulhar no jornal? Cheio de tinta, cheio de química? Abafado, porque você embrulha, fica ali abafado. Então o máximo que eu recomendo é uma caixa de papelão grande, cobre, tem bastante ar ali, tem o escurinho e não tem tanta química, ok? Então essa foi a etapa de plantio. Na sequência vem a etapa da solarização ou clorofilação.
que é quando eu tiro do escurinho do cinema e deixo num lugar que tenha luz. Não é um lugar que tenha vento e sol forte, porque lembrem que é um bebezinho. Então, sol muito forte vai desidratar muito rápido a raiz, que está ali no seu momento iniciático, e o broto não vai vingar, ele vai secar, ele vai morrer. Então, é num lugar que tem, por isso que eu falei, quem vai plantar do lado de fora tem que ser debaixo de uma árvore frondosa, com bastante sombra, porque vai ter luz, né, luz natural, mas não vai ter aquela luz solar direta, que é muito desidratante. Pode trazer para cá, com o regador junto. Então, essa etapa, que é a etapa final, vamos dizer, é a etapa que vocês vão acompanhar de perto. Vocês vão ver, cada hora que vocês passarem pelos seus brotos, vocês vão ver eles crescendo. De manhã, então, as gramíneas é um show, é um espetáculo da natureza, porque elas plasmam uma gotinha de água em cima de cada filete. É incrível, você tem fotos lá no meu site desse fenômeno, acontece mesmo. Teve um dia que estava chovendo lá fora e eles dentro com todas as gotinhas, parecia que estava chovendo dentro, né? É um fenômeno impressionante, eles plasmam. Então tem gente que chega na beirinha e vai lambendo, sabe? Vai tocando e vai lambendo esse plasma que é muito vital. Então, aí começa a contar o tempo. Uma semana é o tempo normal. Se está tudo certo, se você tem uma boa terra, a semente boa, você fez tudo direitinho, em uma semana você já tem a sua colheita, que em geral é quando o broto atinge de 12 a 16 centímetros. No caso do girassol é difícil de medir, porque ele é todo assim, mas você vê que ele já está numa altura de carramanchãozinho, né? Um tufozinho, tá ótimo. Vamos dar um breakzinho até para eu tomar uma água e aí a gente volta. Isso depende do teu clima, né? Quando o clima está muito seco, você tem que regar mais vezes. Mas não é regar, sabe? Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Olha só. Aqui, ó. É. Porque não tem furinho. E a minha ideia é a umidade. Se é com borrifador, também, você borrifa, faz uma névoa, borrifa um pouco em cima, depois uma névoa e pronto. Porque se você puser muita água, vai dar fungo, vai apodrecer, mesmo com furinho. Porque é muita água. O bebê, sabe, você já viu o bebê quando toma leite? Se ele tomar um pouquinho a mais, ele regurgita. Agora o brotinho não tem o que fazer, né? Encharca. Tem gente que no começo, eu vou ver o broto delas, eu faço assim e sai a água. Cara, não pode. Por isso que é legal esses transparentes, porque você vê o que está acontecendo, né? Então é isso. Em geral, quando o dia está muito quente, está muito calor e tal, você tem que fazer isso umas 2, 3 vezes, né? Mas quando é inverno, por exemplo, outono, que os dias são mais frescos, uma vez, de repente, é suficiente. Mas é um processo de observação, de interação. Você está interagindo, você está trocando um monte de informação com os brotos. A gente vai voltar e aí a gente continua. Olha só, gente. Aqui eu tenho o girassol que foi colhido. Olha como ele ficou. Vai tudo para compostagem ou você vai jogar fora, porque ele só é uma colheita, assim como a lentilha que está aqui. Agora, se vocês viram a bandeja passando, vocês perceberam que tem uns tantinhos de areia assim? Vocês perceberam? Sim. Principalmente no alpiste, que eu tentei de todas as formas. O que acontece? Bem no começo, assim, no segundo dia, terceiro dia de solarização, você percebe algum oportunista querendo chegar. Mesmo você tendo selecionado a semente, mesmo você tendo uma terra boa, mesmo porque o ar está cheio de coisa, enfim, a tua energia, tem 1000 coisas acontecendo. E assim, não é para se culpar, é só para encarar os fatos. Opa, tem oportunista querendo chegar. Eu estou sentindo um foguinho, normalmente ele chega lá na raizinha, né? Você vê ainda, porque ela está apontada, mas ela ainda está um pouco superficial, porque são os primeiros dias. Aí você viu ali, tem um foguinho, não. Aí você pega a sua areinha do Caribe, do Tombo, lá, da onde for, né?
Você pega a sua areinha, que sempre você tem o potinho, né, com ela, aí você vai assim, ó, você pega assim, belisca a sua areia e vai lá, injeção na veia, sabe como é? Aí você vai lá e tum, solta a areinha bem ali. 3 horas depois não tem mais fungo. Porque o que você fez? Ali onde tinha um oportunista, de repente estava faltando um pouquinho de ajuda, um mineral, alguma coisa assim. A areia é alcalinizante, ela é mineral, né? Então você vai lá, põe, o fungo não encontra mais oportunidade. Então ter areia, além de você misturar e ter areia separada, é legal para você ir lá. Isso é só nos 2, 3 primeiros dias. Depois, não precisa mais. Até porque depois fica essa toiceira e você já não enxerga quase nada, né? Então, essa é uma dica importante, porque pode mesmo dar fungo. É vivo, está ali, tem 1000 variáveis e pode. Mas você está ali. Agora, olha só, gente. O broto é um ser em total estado de propulsão. Ele quer viver, ele quer dar certo. Essa é a missão dele acontecendo. Veio para perpetuar a espécie, a gente está dando essas oportunidades para ele e ele está nessa força de propulsão. Então, a semente germinada, né, essa aqui, como eu mostrei para vocês, que a gente usa nos sucos, só germinada, ela tem uma energia muito grande de propulsão, porque é o narizinho querendo respirar, querendo ar, e ar é vida, né? Então, ela é um alimento biogênico, ela é um alimento de propulsão. Mas o broto, ele é algo mais, porque ele já começa, no meio desse processo de propulsão, a pegar de uma forma gulosa e incondicional e sem fronteiras toda a energia que está em volta do Sol, da Terra, do cosmos e do ambiente, né? Da tua casa, da tua clínica, o que for. Então, é um alimento que tem uma capacidade de ler as energias, captar as energias, acumular as energias impressionante. Então, tem um ambiente que tem muita intriga, muita briga, põe lá o seu galeteiro cheio de broto. Você não precisa, sem palavras, só põe. Que nem bebê, tá todo mundo brigando, chega uma criança no ambiente, todo mundo quer ver a criança rir, o que ela brinca, não é assim? É a mesma coisa, né? Ele muda a energia. Agora, falando de física quântica, os elétrons de todo aquele ambiente ele está captando, está compartilhando. Física quântica é isso, né? Os elétrons não têm um lugar para estar, tem uma probabilidade. E a probabilidade é num raio muito grande. Então, tudo que está à sua volta, como os essênios diziam, está ali sendo compartilhado com seus elétrons. Então, os brotos que têm essa qualidade de leitura e de harmonização energética, ele está lendo você. Está lendo totalmente, durante 7 dias, que é o ciclo dele. 7 dias ele está ali, lendo. O germinado não tem esse tempo, o broto tem. E aí o que acontece? Ele capta o que você está em deficiência e o que você está em excesso. E ele vai te ajudar a encontrar essa harmonia. Gente, é emocionante. Teve uma moça que me escreveu dizendo que acabou de perder um bebê, sabe? Está super desarvorada, uma gravidez tardia, 1000 tentativas e tal. Ela falou, o que eu faço? Produza brotos. Se cerque de brotos. Emocionante, gente. Ela não queria um bebê? O bebê não deu certo, né? Então se enche de bebê em volta. E fortalece essa energia. Porque os brotos vão dar para ela tudo o que faltou para essa gestação acontecer. Ou até para ela receber informação de que não quer mais gestar, enfim, sabe? Não tem uma verdade. Mas ela, com essa ajuda, e nós, com essa ajuda, podemos sim, né, chegar e sem crítica, sem julgamento, porque aquela planta, ela está compartilhando toda a informação que você tem. Mas ela jamais vai contar no Facebook ou para qualquer pessoa o que ela sabe de você. É só amor, é só cumplicidade, ponto, sabe? Então, o melhor, quando você chega numa clínica de cura, as pessoas chegam totalmente, né, mutiladas, carregadas, com um cilindro de oxigênio.
é um horror você chegar lá. Tanto que não pode entrar nessas clínicas qualquer pessoa, porque uma pessoa despreparada desmaia, tem piti, porque são cenas muito trashes, né? Mas essa primeira semana, quem faz o suco, quem colhe o broto dessas pessoas são os enfermeiros, a equipe. Depois que a pessoa se levanta, isso é em torno de uma semana, ela é que produz o seu broto. Porque tem coisa melhor do que essa comunicação direta, né? Então, esse broto, com certeza, ele vai ter mais força de cura, de terapia, né, quântica do que o broto que alguém fez por amor. Claro, é válido, tanto que uma semana as pessoas ficam com outra energia, mas na sequência, até porque essas pessoas vão para casa e elas têm que continuar, né, porque isso já não é mais uma terapia, vira um estilo de vida vivo. Deu para pegar? Agora eu vou falar do broto no ar, sem terra. Então, esses brotos que eu ensinei para vocês são os brotos na terra. São os que eu prefiro, porque essa história da areia, ela é muito legal, porque ela alcaliniza o solo, ela mineraliza o solo e facilita o resultado, né? A assertividade, tudo do broto que eu queria plantar. Mas, no segundo plano, gente, esses brotos, eles têm uma capacidade de te mineralizar muito maior, porque você deu mineral para ele, né? Você potencializou a fonte de onde ele vai tirar os minerais, né? Que é do solo. Então, algumas pessoas vieram me perguntar no intervalo se pode usar outras areias. Pode, né? Experimenta. A areia lavada de rio não adianta, porque além de ser de rio, é lavada, né? Que é para construção, tem que ser, senão o cimento não dá liga, cai elevado e tudo mais. Mas, de repente, você tem uma areia mais local e tudo mais. Alguém me falou de lojas que vendem areia e tal. Tudo bem, né? Experimenta. Mas a importância de saber por que essa areia é que vai dar a sua capacidade de decisão. Agora, eu vou ensinar quando você faz o plantio no ar. Então, existem caixinhas, né? Que eu comprei, foi até o Eric que me trouxe. Caixinhas mesmo específicas para produzir broto de alfafa, de trevo, de semente de repolho, semente de brócolis. São sementinhas miúdas. Em geral, essas sementinhas miúdas, elas são feitas assim, aqui num equipamento como esse. Esse daqui é o genérico. Tem as caixas importadas, que o Eric trouxe para mim, né? Você estava junto, né, Bruno? Mas tem o genérico, que é esse aqui, né? Aquela que eu passei para vocês, talvez não dê certo, porque os poros dessa peneira já são um pouquinho grandes. Essas sementes são miúdas. Então, vou falar para vocês que aqui no Brasil, que a única coisa, as únicas sementes que a gente consegue, a não ser que a gente tenha contato direto com produtores, né? Semente de alface, semente de quiabo, semente de repolho. Porque se você for comprar no mercado essas sementes, elas são para o produtor, então elas já são tratadas com fungicida e tudo mais, não é para uso alimentar. O que eu estou falando é de semente para uso alimentar. Então aqui no Brasil não tem essa oferta. Na Europa tem aos montes, aqui no Brasil não tem. Então o que você consegue aqui no Brasil é quando você tem conhecimento de produtores e aí ele te doa, ele te vende, enfim, é um contato seu. Lá no meu site eu tenho o alfafa.com, mas no momento o cara está meio ausente. Eu vou botar um outro que eu consegui, que é esse, mas também não chegou. Enfim, que é a semente de alfafa e a semente de trevo. São ambas importadas. Aqui no Brasil não temos. Então, assim, eu não uso muito, porque eu gosto de brotar na terra. E segundo, porque eu gosto de usar a oferta que está perto de mim. Então, a alfafa e o trevo vêm de Portugal, da Europa, de outros países. Então, assim, eu posso fazer, porque é legal, decora, é bonito, eu ensino e tudo mais, mas no meu dia a dia não faz parte. Deu para entender? Por isso, porque eu gosto dessa coisa da inclusão. É fácil de eu conseguir, vocês podem levantar daqui e já rapidamente comprar uma semente dessas que a gente faz na terra, um feijão mesmo, a lentilha que eu uso é a lentilha que eu compro para o meu consumo. Então, e aí quando tem que importar, você já é difícil de encontrar, já é mais caro e isso tudo não é inclusivo, tá bom? Mas eu vou ensinar. Então você
põe a semente de molho por 8 a 12 horas para acordar, como sempre. São sementes muito miudinhas, parecem umas pulguinhas mesmo. E depois que ficou o tempo de hidratação, que, como diz o Alberto, levando o beijo da água, aí sim, você tira da água, põe numa peneira, no caso você já põe aqui, lava. No caso, essa peneira ainda tem os poros um pouquinho grandes, você põe embaixo um coletor para você, numa peneira mais fininha, trazer ele de volta, porque daqui para frente você não vai ficar mexendo muito, porque a semente tem que encontrar um jeito de se instalar aqui nesses buraquinhos e ela vai enraizar, a raiz vai vir para aqui. Por isso que tem que ter embaixo uma bacia, um pirex. Eu gosto muito do vidro, né? Uma porcelana e tal, porque ela vai estar em contato, em vez de estar em contato com plástico, ela já está aqui, não tem opção. A vantagem dessa caixa que o Eric trouxe para mim, que está lá no Santo Google, eu vou digitar para você, é que ela é de um plástico específico para trabalhar com alimentos. Isso aqui não é muito, né? Então, assim, enquanto a gente não consegue, ou eu não quero mesmo, vai usar essa daqui. Mas para minimizar, eu gosto de deixar a raiz mais em contato com vidro, cerâmica ou porcelana. Aí você sempre tem que ter um apoio, porque você vai, depois que ela se instalou aqui, você vai com aquela torneirinha, né, que aera. Todo dia, uma vez por dia, você vai lá lavar, evitando de jogar jato, senão a semente pode passar ou mudar muito de lugar, porque a ideia é ela ficar quietinha para poder, não tem terra para ela fixar, a única forma dela fixar é nesses porinhos do... Tem gente que põe papel chuga, eu não gosto, papel chuga tem muita química, né? Pode até colocar um filó, sabe aquela tecido de bailarina, ou uma panela furada 3, mas eu não gosto, eu deixo mesmo aqui. E aí, lavou, depois que lavar, isso é uma coisa que eu aprendi com um argentino, né? Tem que fazer isso, ó. Amorosamente, né? Para ela não sair do lugar, mas também para ela sentir até vontade de ficar no lugar. Mas a grande proposta disso é tirar o excesso de água, né? Broto do ar não pode ter muita água. Ele é muito sutil, muito sutil. Ele putrefata assim de um segundo para outro. Então, depois que você bateu, aí você põe aqui e fica observando. Em 7 dias você tem uma colheita, isso tudo aqui fica tomado, um dedalzinho de piolinhos, né? Isso aqui fica tomado, fica uma floresta de trevo ou de alfafa. Está ensinado. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de brotos que tem um sabor muito de saponina, né? Tem um sabor assim meio de feijão cru, sabe? Eu não sou muito fã. Então, brotos de lentilha, brotos de alfafa, brotos de trevo, não é a minha praia. Eu gosto mais de um broto de girassol, gente. Eu amo broto de girassol e por isso a gente vai começar a fazer nosso rolinho primavera. Posso? Aí eu estava falando que algumas pessoas moram em casas que não bate sol. Eu tenho uma triste notícia para vocês, quem está nessa situação, porque planeja, faz um projeto bem bacana e muda de casa. Porque se não tem sol, gente, não tem sol. Sol é vida, sol é alegria, sol é desabrochar, sol, saiu o sol, todo mundo quer ir para a natureza, quer ir para a vida. Então, assim, enquanto não tem, planeja, faz aí um monte de projetos, investe em mudar de casa, porque não é bom para você, não é bom para ninguém. E uma opção é arranje um amigo, né? Que tenha um lugar ensolarado enquanto você não tem. Mas eu recomendo pensar bem nesse assunto, porque é um fato que um dia vai bater no nariz, né? Casas insalubres, um dia vai bater no seu nariz. E às vezes não dá tempo. Agora, qual é o melhor sol? O sol da tarde. Agora, o teu sol, o único lugar que bate o sol é o sol da manhã, tal. Então, põe atrás da janela, põe numa condição que o sol seja um pouco filtrado para não ser aquele forte agressivo. É tudo assim meio que tem sentido, né?
Então, por favor, eu preciso que alguém vá lá para a Cecília e traga o outro pacote dessas algas aqui para mim. E a manga, Hã? Liberdade, a gente encontra isso. Isso. Agora, eu não sou muito fã de alga não, porque mar, né, o mar tá cheio de Fukushima e tal. Então assim, eu evito usar alga. Aqui no caso, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar uma diluída nessa alga, botando a minha Bertalha Coração, que é uma punk, tá? Então, eu vou fazer aqui. Você pode fazer o seu rolinho só de punk, tipo... Não, tem muitas punks, né? Aí, onde você acha? Amanhã é um dia ótimo que tem o Zé Carlos. O Zé Carlos com a esposa, eles são especialistas em punks. Então, todo domingo aqui na feira, eles estão aqui com uma variedade enorme de punks. Agora, você pode plantar. É que agora não está na época da batata, mas quando está na época da batata, eu trago e dou para as pessoas. Ela pega de uma batatinha mesmo. Trapoeraba é uma erva sem vergonha, tá? Em qualquer sarjeta. Passa aí para todo mundo ver que todo mundo... Trapoeraba, tem até uma aqui com flor para vocês verem. Olha. Como é o nome? Trapoeraba. Passa lá para eles verem. Alguém pega aqui, por favor. Ele consegue umas mudas? Não, você pega e planta, porque são ervas que pegam assim, você põe na água, põe na terra. Então aqui eu tenho o pepino japonês, tenho a manga, tá? E tenho 2 tipos de recheio. Um é um queijo vivo de grão de bico com amendoim, temperadinho com salsinha, cebolinha, limão, salzinho e um pouquinho de azeitona. Ou seja, eu não vou usar arroz. Cecília, consegue uma faca com serra para cortar os rolinhos? É simples assim. Você pode fazer isso até numa folha de mimosa, numa folha de couve. Aí, aqui a gente está usando a nori, tá? Mas junto a bertalha. Isso não é manga? Manga. Isso. Junto com a alga eu estou usando a bertalha, no fundo, né? E aqui eu vou usar um pouquinho de broto de alfafa que eu comprei no Santo Extra da vida, né? Broto de alfafa? Isso. Que é aquilo que eu falei, eu não pude fazer porque o fornecedor não me entregou a tempo. O que é o branco que está aí? O branco é um queijo vivo de grão de bico com amendoim. É uma aula que a gente deu no mês passado. Ah, Cecília! Tem aqui. Essa aula vai ter amanhã também? Essa aula qual? A aula de queijos. Não, amanhã é só cremes. São laticínios vivos, mas na forma líquida, cremosa. Então aqui, como a alga ela é sequinha, eu passo... Bom, vocês que são orientais já dominam a arte de usar alga, né? Então, olha aqui, ó, eu só faço isso, ó. Eu enrolo. Não sou uma especialista no assunto, de repente uma pessoa oriental tem muito mais prática. Mas depois que mastiga e come, fica tudo igual. Então, Cecília... Ops, a Cecília é um vento. Então, aqui você corta. Nossa, gente, para mim isso aqui é rolinho primavera. Então, o nosso almoço vai ser... Não, o nosso almoço vai ter o fermentado de abóbora com gengibre, vai ter um fermentado de chuchu com hortelã e picles de limão. Então, os brotos, na hora de degustar, com exceção das gramíneas, que só nos sucos, porque eles são duros, né, são fibrosos e tem que coar. Quando eu ponho no meu suco, se eu puser as gramíneas, eu tenho que necessariamente coar. Cecília, já pode trazer os pratos para já ir montando com os rolinhos. Ou você quer levar, ou então você me traz um lugar para pôr os rolinhos e aí você montar lá dentro.
aqui os tá. Isso, tá bom. Isso, aí você vai trazendo. Só que então, Cecília, eu preciso de um lugar para pôr os rolinhos, senão vai chegar uma hora que eu não tenho. Isso. Aqui é o broto de girassol que já foi colhido. Então, os brotos de gramínea é só nos sucos. Agora, os brotos de leguminosas e de frutas oleaginosas, esses brotos de sementes pequenas, que são sementes de hortaliças, você pode usá-los não só como terapêutico, né, como, nossa, maravilhosos, mas eles também são muito decorativos, né? Cadê a água que estava aqui? Ah, eu peguei. Não sei, nunca... Eu fui em várias feiras de hortelões, né, que são trocas de sementes e tal. Tentei fazer contato, porque eu não quero vender semente, eu quero que alguém forneça para vocês. Eu ponho lá no meu site, olha, gente, procura tal pessoa, né? E aí essa pessoa vende, distribui, posta no correio e tal. Mas, gente, é um drama, porque esse povo do MST, eles não têm uma estrutura assim, né, para fazer postagem, para se organizar. E são eles que fazem isso, não tem outro. Oi? Pode ser aqui, que já fica tudo num lugar só, né? Tô fazendo bem grandão. Aí teve um curso que eu dei igual a esse, um mês aí atrás na vida, e em paralelo estava rolando o curso da Aracy Kamiyama, que já foi gerente aqui da AO e hoje trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. E ela é japonesa, Kamiyama, né? E aí a gente pegou e fez um pouco a mais e ofereceu para ela e para os alunos. Mas o meu propósito era ver, né, uma oriental comendo esse rolinho. E, nossa, o povo queria mais. Muito legal essa, sabe, você mudar uma coisa que já está tão padronizada e você fazer sem arroz, não necessariamente com alga, enfim, fazer uma bagunça na cabeça das pessoas que estão, né, na zona de conforto. Diferente, um sabor exótico, adorei. Quebra aquele preconceito de falar que não vai comer só coisinha verde. Eu tô achando sensacional. É um paladar diferente, esse toque do gengibre, gostoso.